E hoje a gente vai continuar com o nosso projeto fazendo o CRUD e utilizando o HTMX para dar esse dinamismo na nossa aplicação. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo à segunda parte aqui do nosso vídeo prático, criando um projeto prático com HTMX. Tá? Então hoje a gente tem bastante coisa para cobrir, a gente vai começar já a ir para os finalmente do projeto, então aplicar algumas técnicas mais interessantes, como a cookie de sessão e assim por diante. Então a gente tem bastante coisa para cobrir. Antes de começar aqui na parte prática, recadinhos bem rápidos, tá? Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá? Então já clica no sininho também para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E aqui embaixo a gente tem dois links super importantes. A UseDev, que é a nossa loja de camisetas, das camisetas que eu uso aqui no canal, e também do Decode English, se você quer aplicar para vagas do exterior, está preparado para vagas do exterior, o Decode English vai te ajudar a conversação aí no inglês, tá? Então, para você conseguir a sua tão sonhada vaga no exterior, tem os links aqui embaixo. E se você está gostando dessa série, também não deixe de comentar aqui para a gente saber o que está sendo relevante para você, tá? Então, uma coisa que é bem legal dessa série, a gente está tendo a chance aqui de revisitar vários conceitos interessantes, como cookie, etc. Então, vale bastante a pena você comentar aqui o que você está achando, tá bom? Sem muitas delongas, vamos lá, vamos continuar com o nosso projeto aqui. A gente está construindo o nosso Dev-to-Do, a gente já trouxe alguns componentes para cá, então a gente já fez a navegação dele, né? Então a gente consegue navegar utilizando o HTMX, carregando esses trechos, carregando esses partials, né, de template que a gente tem. E uma coisa que vai ser bastante bacana, antes de a gente começar a mexer mais aqui no projeto, a gente vai dar uma organizada nele, tá? Então, o que a gente tem atualmente aqui de estrutura? A gente já tem todo o nosso projeto em si, né? Então todas as rotas, elas estão no mesmo lugar, elas estão dentro do index nosso .ts. Então o que eu vou fazer? A gente já tem a pasta views, o que a gente vai construir aqui é basicamente um controller, né? Então cada endpoint que a gente cria, ele está fazendo um papel de controle, ele está pegando a entrada e devolvendo uma saída. Então eu vou criar uma pasta controllers e vou colocar um index.ts lá dentro. E a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar um auth controller, só para a gente começar a organizar. E o que o auth controller vai ter? Então a gente tem um index e o auth. Se eu olhar aqui no meu index, eu tenho o sign-up, logout e sign-in. Então eu vou pegar o sign-in e os dois sign-ins aqui. Vou trazer para o auth controller. Vou pegar também o sign-up, post e trazer para o auth controller. Vou pegar também o sign-up e o logout e vou levar para o auth controller. Uma coisa que eu gosto de fazer também, sempre deixar o get antes do post. Então eu tenho o get sign-up, post sign-up, get sign-in, post sign-in. É lógico que agora a gente precisa arrumar, né? Então ele está meio bagunçado aqui. O que a gente vai fazer? Uma coisa que é legal do Express, a gente consegue importar um router. Então ele já é o nosso roteador. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo router. Então eu vou chamar ele de auth controller, que vai ser o novo router. E agora, ao invés de utilizar o app, eu vou usar o auth controller. Então olha só que legal. Ele já vai organizar para mim, então é muito fácil, né? A mesma estrutura que você usa diretamente no app que vem do Express, você consegue utilizar aqui também. Outra coisa que a gente pode fazer é importar request e response. A gente já resolveu todos os erros aqui. Vou salvar só para formatar. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente consegue compor esses controllers. Então, consigo fazer a mesma coisa aqui, carregar um outro controller from Express, e aí eu vou importar o auth controller do auth controller, e eu vou fazer exatamente isso aqui. Então eu vou criar um outro router, e eu vou fazer o meu controllers.use auth controller. Tá, então aqui eu só estou juntando todos os controllers em um lugar só, para que eu consiga importar dentro aqui da minha aplicação. Então eu vou trazer ela aqui, app.use controllers, e é isso. Então aquele controllers que eu criei, que é o index, que está concatenando todo mundo, ele vai vir aqui como um middleware para a minha aplicação. Depois eu posso
tirar o restante também, né? Então posso fazer, por exemplo, um static controller.ts. Posso fazer a mesma coisa aqui. Então, static. E aí eu posso pegar as minhas páginas estáticas, ó. Então, o about e o barra. Trazer aqui para o static. Coloco aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui também. Static controller. E vou adicionar aqui embaixo. Opa, fiz um erro aqui. Então, olha só que interessante. Com essa estrutura, a gente já começou a organizar bastante a nossa aplicação. Tem que continuar funcionando normal, né? Então ela vai continuar funcionando. Mas repare o seguinte, que o nosso index agora, deixa eu salvar ele aqui também, que eu não tinha salvo, ele está bem sequinho, né? Bem sleek. Outra coisa importante, a gente tem o nosso barra app, que eu também vou trazer para cá, então é onde vai acontecer toda a regra de negócio dos to-dos. Poderia ser um nome melhor, tipo to-dos, etc. Poderia, mas a gente vai colocar barra app porque ele é controlado aqui o acesso. Tá? Então, vamos colocar aqui, copiar do static. Então, app controller. E aí, agora a gente vai pegar também aqui o nosso app. E app controller. E aqui a gente vai ter o Prisma. Legal. Então, olha só que bacana. A gente já tem bastante organização, né? Então, a gente já começou a organizar mais aqui. Então, a gente tem todos os controllers aqui dentro. E o nosso index agora ele ficou bastante enxuto, né? Então, está bastante interessante. Vou remover esse getDB daqui. E olha só que legal. Então, a gente já tem o nosso servidor bastante organizadinho, já está bem legal. Vou tirar aqui o que eu não estou usando. Então, olha só que interessante. A gente já está só com uma ponto de entrada aqui para os nossos controllers, todos os nossos controllers aqui dentro, e a gente já está com os views também bastante organizados. Legal. Essa era a primeira parte que a gente tinha que fazer aqui, só para a gente começar a organizar. E eu vou fazer o seguinte agora. Vamos começar a organizar a parte de autenticação. Então, npm install JSON Web Token. Então, eu vou usar um JWT como token aqui. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou instalar npm install -d types/JSON Web Token e types/bcrypt. Só para a gente instalar essas duas dependências, e eu esqueci do bcrypt aqui. Então, bcrypt para a gente conseguir criptografar a senha e o nosso JSON Web Token para a gente criar o... Espera aí que eu... Deixa eu só rodar aqui de novo, dev CSS e o dev aqui. Então, bcrypt para a gente criptografar a senha e JSON Web Token para a gente conseguir criar o nosso token. Então, olha só o que a gente vai fazer. Aqui em Controllers, eu vou em Auth Controller. O que vai mudar aqui, né? Então, a gente vai começar a organizar para que a gente consiga gerar esse token e organizar tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, no nosso sign-up, a gente vai começar a organizar um pouquinho mais. Então, o que a gente pode fazer aqui? Check email é igual await prisma.user.find first vou fazer um where e aí a gente vai buscar o e-mail. Se já existe, se check email existe, a gente vai retornar que ele já existe. Até que foi legalzinho aqui o Copilot comigo. Caso contrário, a gente vai criar um usuário novo. E aí, qual que é o detalhe? A gente vai colocar aqui a senha criptografada já, né? Então, eu preciso ter uma senha criptografada aqui. Então, eu vou, inclusive, exportar, tá? Então, JWT
secret é igual process.env.jwt-secret ou um valor padrão aqui para a gente testar em dev. E aí o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer o secret e também o hash, né? Então, esqueci aqui, import hash from bcrypt. Então, olha só que legal. Na nossa senha vai ser a senha com hash, né? Então, com hash aqui, e aqui eu vou colocar o hashed password. No nosso token, a gente vai criar o token, eu vou assinar um token aqui. Então, ao invés de colocar só o e-mail, o que eu vou colocar dentro do nosso token? Eu vou colocar o ID do usuário e o e-mail. Tá? Então, só para que a gente consiga identificar qual usuário é esse e o e-mail dele. Só que se a gente fizer dessa forma, a gente está mandando puramente para o navegador, não é seguro, então eu vou transformar ele em um token JWT e assim a gente consegue fazer esse processo ficar mais seguro. Então qual que é a ideia aqui? A gente gerar um token, então const token, JWT sign. Na verdade a gente pode pegar o sign direto do JSON Web Token. Quem que é o meu payload? É o user e o e-mail. Lembrando que o token ele não é violável, mas ele não é privado, então você consegue ver o conteúdo dele. Então é importante você não colocar nada sensível aqui, mas alguma coisa que é suficiente para você identificar aquele usuário. E aí eu vou devolver esse token como o meu token para o navegador. Nesse caso aqui também eu vou redirecionar, e é isso, né? Então eu tenho aqui a minha autenticação funcionando. A mesma coisa para o logout continua igual. O meu sign-in vai ser bastante semelhante. Então, o meu sign-in ele vai ter essa intenção aqui. Vamos já organizar ele. E a gente vai pegar também o nosso e-mail e password. A gente vai checar se o usuário existe. Então, se o usuário existe, a gente vai fazer essa checagem aqui. Peraí que eu errei. E aí o que acontece? Se not user, a gente vai devolver esse erro. Caso contrário, a gente devolve o token e redireciona para o app. Mas a gente precisa fazer uma coisa antes. A gente precisa, se not user, ou a gente não conseguir comparar a nossa senha. Tá? Então, eu vou pegar a senha que veio aqui do usuário ter digitado e vou comparar com o que eu tenho no banco. Tá? Então, esse método aqui é um método do bcrypt. Então, quer dizer, se eu tenho usuário, né, que eu passei para cá, o que vai acontecer? Eu vou checar, comparar a senha que eu tenho no banco com a senha que o usuário informou e o bcrypt vai fazer o hash das duas para mim automaticamente. Fiz alguma coisa errada aqui. Então, olha só que interessante. A partir daqui a gente já consegue fazer o sign-in. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Login, teste, @teste, 1, 2, 3, 4, sign-in. Vamos salvar. Vamos só olhar o que está acontecendo aqui. Sign-in, rede. Ó, bad request, errei a senha. Tá bom. Então vamos com get started. tuliofaria@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Create account. Olha só que bacana. A gente já conseguiu criar a conta e reparem ó, que agora o meu token está aqui em cima. Tá? Exatamente o que a gente precisava. Né? Então, estou com um token aqui, só para a gente... jwt.io. Se a gente quiser só confirmar né, se os dados estão dentro do token, ó, eu posso colar aqui e a gente vai ver que a gente tem o ID do usuário, com o ID 3, e o meu e-mail, tuliofaria@gmail. Tá, então, o meu token está certinho, está bacaninha. Beleza, se meu token está ok, no meu app, eu preciso checar se o meu token é válido. Então, para todas as rotas que estão dentro do app, o usuário precisa estar logado. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou tirar o /app, e aqui no meu index, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o app controller, ele só vale para /app. Então,
o barra vai ser o barra app barra, né? Então fica bastante legal a gente fazer dessa forma. Se eu der um F5... Opa, errei. Espera aí. Deixa eu só ver o que eu errei. Ele não está aceitando aqui muito o nosso barra app, não. Ó, agora beleza. E aqui a gente vai colocar... tem uma coisa que é importante. Geralmente também é uma boa colocar rotas mais específicas na frente, tá? Eu sempre esqueço disso no Express, mas rotas que são mais específicas, você deixa antes, então ele vai receber essa rota antes. Bom, então agora é o seguinte, a gente já viu que o token está funcionando, que eu tenho os dados corretamente ali, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mexer um pouquinho nesse layout do app, só para a gente tirar um pouco do e-mail aqui, né? Então, se a gente olhar aqui no app, a gente está mandando tudo isso aqui para lá. Então, o users, o e-mail e etc. Só que a gente tem que fazer uma outra coisa. Eu tenho que checar antes se essa requisição está autenticada. Porque se eu não tiver o token, eu não posso deixar o usuário acessar aqui, né? Então, eu preciso verificar se está tudo certo com essa requisição. Então, vou só tipar ela aqui. E olha só que interessante. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar payload e a gente pode usar o método verify, que não é do crypto, é do JSON Web Token. E é exatamente isso. Ó. Então, eu vou pegar aqui o secret, JWT secret. Então, olha só o que a gente está fazendo. A gente vai pegar o payload e a gente vai verificar com o método verify do JSON Web Token. Qual que é a ideia aqui? Como ele está na máquina do usuário, a gente pode alterar esse cookie. Se a gente alterar, o verify não vai conseguir converter o payload. E aí a gente pode fazer o seguinte, se não payload, a gente pode dar um res.redirect para o sign-in. Caso contrário, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer um res.locals.id é igual a payload.id e next. Tá? Então, eu vou passar para minha próxima rota. Tá? Então, ele vai interceptar todas as rotas com /app, checar se eu estou logado, se não tiver, ele vai mandar para o sign-in e a partir daí a gente vai fazer todo o processamento. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, a gente pode forçar o payload a ser um tipo específico. Então, modo bem preguiçoso. Beleza. Então a gente tem aqui, o que eu vou fazer? Aqui dentro, ó, eu vou fazer o seguinte agora. id é igual a res.locals.id. Eu não vou mandar mais usuários, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, ele está logado. Vamos só olhar aqui uma coisa. Ó. Se eu olhar no meu app, ao invés de fazer hi ID, eu posso fazer, ou hi email, eu posso fazer um hi ID. Reparem que o 3 está ali. Tá? Ponto importante. O has_locals é uma forma que a gente tem de comunicação entre as rotas. Né? Então, eu tenho um middleware aqui, esse conceito aqui é chamado de middleware, e eu consigo comunicar com a minha rota principal. Tá? Então, isso fica muito legal. Beleza. Aqui já a gente vai carregar os to-dos. Mas olha só que bacana, a gente já está com uma interface mais interessante. Né? Então, o que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai começar a realmente criar a aplicação, colocar um form para a gente adicionar um to-do novo e vai começar a integrar o HTMX. Então, olha só que interessante. Vamos olhar aqui no nosso app. Ó. A gente tem o layout e a gente consegue olhar no app que a gente tem um index que usa esse app layout e nesse momento a gente só carrega a lista de usuários. Beleza. O que a gente vai fazer então? Eu vou começar a criar aqui o meu formulário. Então, ó, form action /app /todos. Qual que é a ideia? Tá? A gente vai começar método post. Deixei o Copilot completar para a gente aqui. Então, ó, eu tenho meu input, que não vai ser
na verdade, um text. Vai fazer isso aqui, ó. Então eu vou ter um post para to-dos e um link direto. Ó, a gente tem ele aqui. Vamos formatar um pouquinho mais. Deixa eu só... Então, vou colocar border. Essa tá legal, essa configuração. Então, vou colocar meu to-do aqui dentro. Inclusive, eu posso colocar um pouquinho de margem. Posso colocar uma largura máxima. Então, vamos deixar margem mesmo. Então, MX 8. Só para a gente ter um respiro em volta. Legal. Então, olha só que bacana. Tenho aqui o meu to-do. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui, tá? Toda vez que eu confirmar esse form, eu quero criar um novo to-do. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o hx aqui. Então, hx post. Posso mandar direto também para app/todos. Uma coisa que a gente não está fazendo aqui, tá, que seria bem legal, é a gente tratar ambos os casos, tá? Então, a gente tratar sem o HTMX e com o HTMX, tá? Então, se você quer um desafio aqui, você pode fazer isso, tá? Então, tratar o form se o HX não estiver disponível, então o JavaScript tá desligado, por exemplo, no browser, ou ainda tratar com o HX. Aqui, para ser um pouquinho mais direto, eu vou só fazer com o HX, fica como desafio aí para você fazer o suporte para os dois cenários. Bom, o que acontece? A gente vai agora fazer o seguinte, toda vez que eu der um submit, ele vai mandar para o /todos. Então, vou dar um enter aqui, reparem que ele mandou para o /todos, mas ele mandou errado, né? Então a gente não conseguiu interceptar exatamente, ó. Porque se a gente faz alguma coisa, ele está... agora ele mandou, na verdade, ó. Então ele mandou e não encontrou. Se a gente olhar a requisição, ó, a gente tem um to-do e o texto que eu escrevi. Legal. O que eu preciso fazer agora? Aqui no meu app, eu preciso fazer ele entender essa requisição. Então, app.controller.post /todos e vou fazer um async await. Deixa eu só tirar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. O que a gente precisa fazer é basicamente isso aqui mesmo. A única diferença é que a gente vai pegar do to-do, rec.body, e agora eu vou começar a criar o to-do. Então, se to-do.length for igual a 0, a gente vai falar que o to-do é inválido. Caso contrário, a gente vai criar o to-do, e o to-do aqui ele chama to-do mesmo. Então, esse vai ser o nosso novo to-do. E aqui eu vou retornar ele, mas a gente vai fazer já uma coisa um pouco melhor. Então, o que eu vou fazer? Se eu bater em /app/todos com post, eu vou criar um to-do novo. Então, vamos dar um F5, Enter. Ó, ele criou o to-do para mim, to-do com ID 1, o conteúdo dele. Eu tinha colocado um content também, ó. Tinha esquecido. Mas a gente vai colocar só o to-do aqui, created e etc. E tem um done false aqui. E o user 3. Repare o seguinte, como a gente não falou nada para o HTMX, ele simplesmente colocou para a gente ele colocou o JSON ali dentro. Então, vamos arrumar isso. Ó, o que acontece? A gente não falou nada aqui, ele não sabe o que fazer. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Div, ID. Eu vou criar um espaço aqui para a gente colocar todos os to-dos. Então, vou chamar aqui de to-dos wrapper. O que eu quero fazer? Quando eu terminar de criar esse to-do, eu quero que ele saia daqui desse form e venha para cá. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar injetar algumas coisinhas aqui no HX para que ele consiga fazer essa troca. Então, é exatamente isso. Ó. Eu preciso do target, que vai ser to-dos wrapper. Como que eu quero fazer essa troca? Então, hx swap. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero after begin.
Então, eu quero que ele coloque no começo da lista. Então, à medida que eu vou criando to-dos, ele vai colocar na frente da lista. E o que mais que a gente precisa fazer? Eu acho que tá bom. Vamos ver aqui. Olha só que legal. Então, ele está colocando o meu JSON dentro dessa lista para a gente aqui. Ó. Perfeito, era essa a ideia que a gente tinha. Dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor. O que acontece? Eu consigo fazer um hx on after request. Então, depois que deu tudo certo, o que eu posso fazer? Eu posso dar um reset. Então, eu posso reiniciar esse form. E aí, olha só que legal. Então, adicionei um to-do aqui, Túlio Faria. Ele limpa para mim o formulário e já coloca o foco de volta. Então, olha só. Apenas com isso daqui, a gente já conseguiu fazer esse processo todo. Mas a gente precisa mostrar os to-dos, né? Então, vamos voltar de novo aqui no nosso app. O nosso index agora, a gente vai carregar todos os to-dos desse usuário. Então, to-dos é igual a await prisma.todo.findMany where user has locals. O Copilot, de vez em quando, ele bagunça o código. E aí, aqui eu vou mandar todos os meus to-dos para a tela. Legal. Mandei para o view aqui, né? Então, para o meu partial, o que eu vou fazer? Ao invés de usar aqui user, eu vou usar to-do in to-dos. E aqui, to-do.to-do. Se eu der um F5, olha lá, todos os meus to-dos estão aqui. E à medida que eu vou colocando mais, ele vai mandando mais para mim. Legal. Essa era a intenção, que a gente consiga fazer esse processamento. Olha só que bacana. Se a gente for pensar bem agora, a gente tem dois itens que é o mesmo to-do. Por quê? O ideal seria a gente fazer o seguinte, ó. Seria a gente fazer um div aqui. E dentro dessa div, a gente colocar algumas coisas a mais, ó. Então, a gente colocar um input type checkbox, para a gente saber se ele foi feito ou não. E olha só que interessante, a gente já expirou o token, tá? Então, inclusive, eu fiz algum erro aqui, já deve ter must be provided aqui, porque provavelmente eu fiz algum erro. Vamos olhar aqui o que a gente fez, ó. Provavelmente aqui, ó, a gente está com o token vazio, porque ele já não é válido mais. Então, o que a gente pode fazer? Se eu não tenho o token mais, eu já redireciono ele para fora para o sign-in. Perfeito. Ó. Então, tuliofaria@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Opa. Deu algum problema aqui. Ele fez o post. 1, 2, 3, 4. Eu estou achando que tem alguma coisa no form do sign-in. Partial sign-in. Então, o que a gente pode olhar aqui? Se eu não coloquei alguma regra, ele está como required. Ó, provavelmente o name está password. Vamos ver aqui no sign up. O name está password também. E-mail. Action sign-in está certo. Ó, por algum motivo ele não está. Ele não está. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não lembro qual que é a senha, mas acho que é isso. Ó, ele não está fazendo a requisição, né? Então, na verdade, ele está fazendo e está morrendo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Alpha sign-in. Ó, a gente está mandando para o Alpha sign-in. Inclusive, ele está como post, ó. Só que ele não faz nada. Então, vamos ver o que aconteceu. A gente tem o user. Console.log. E-mail password. Vamos só ver se está tudo certo aqui.
A gente precisa dar um res.send aqui também. Senão a requisição fica vazia. 1, 2, 3, 4. Sign in. E é exatamente isso. O que acontece? A gente tem que mandar uma resposta, tá? Então, só o header não faz nada. Bom, beleza. Então, olha só. Qual que é a ideia? A gente tem os nossos to-dos aqui e repara que a gente já está funcionando o sign-in também, né? Então, ficou bem legal aqui. Bom, vamos dar uma formatada nesse to-do. Então, class border M2, só para a gente dar uma distanciada um do outro. P2, flex, gap 2. Só para ele ficar com uma carinha mais legal. Qual que é a ideia do flex? É que daí o input fica do lado do texto, então ele fica mais interessante. Bacana. A gente fez aqui. Qual que é o detalhe agora? Se eu fizer isso daqui, ele coloca um JSON aqui. Então seria muito legal se esse cara fosse um item específico. E a gente pode fazer isso. Então aqui em partials eu posso vir e fazer um to-dos barra to-do item.liquid. E aí eu vou trazer somente esse trecho para cá. Então ele vai vir aqui para to-do item, exatamente dessa forma aqui. E aqui no meu index, o que eu vou fazer? Eu já vou renderizar o meu item. Então eu vou fazer um render .partials barra to-dos barra to-do item.liquid. E o que mais que é legal aqui? Eu posso colocar uma vírgula. To-do é igual a to-do. O que isso vai fazer? Ele vai injetar o to-do nesse trecho aqui, nesse to-do item. Então eu vou continuar acessando o to-do aqui. Vamos ver se ele está acertando ainda. Continua funcionando. E olha que legal. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma outra coisa que é bastante bacana. No meu app, quando eu terminar de inserir um to-do, ao invés de mandar um novo to-do, eu posso fazer um res.render. E aí eu vou colocar o partials barra to-dos barra to-do item. Tá? Então eu vou renderizar agora esse item também, passando o mesmo to-do. Então olha só que legal. F5. Nice. Olha que legal. Então, eu consigo ir adicionando to-dos, e ele vai renderizar o mesmo item para mim. Então isso fica muito legal. O que mais que a gente pode fazer? Então a gente tem o nosso wrapper aqui, a gente tem essa lista que a gente já fez, só que eu cometi um erro aqui, né? Então eu preciso tirar essa lista e eu preciso fazer a lista ser renderizada aqui dentro. Então os to-dos que já existem, eles vão ficar dentro do to-do wrapper. Tá? Então ele vai ficar um pouco mais organizadinho aqui. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer no nosso app aqui é fazer uma ordem, né? Então order by created desk. Então a gente deixa os últimos que foram criados aqui em cima. Então faz mais sentido, né? À medida que a gente está colocando os itens para cima, fica muito legal. Agora vai vir uma parte que é bem bacana. A gente tem que marcar que esse to-do foi feito, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer usando o checkbox aqui. Então, o que é legal a gente pensar? Quando eu for clicar no meu checkbox, deixa eu dar um espacinho nele aqui. Deixa eu deixar aqui. Então, quando eu for clicar no meu checkbox, eu quero fazer uma alteração. Então, eu quero fazer um put, né? Então, hxput. Aonde eu vou mandar esse put? Barra app, barra to-dos e o ID do to-do. Tá? Então, é por isso que é legal o Liquid, que a gente vai fazendo esse merge aqui, né, do nosso HTML com as variáveis. O que mais que a gente precisa fazer? Preciso fazer uma outra checagem. Isso aqui é um pouquinho chato, porque no HTML, e geralmente o React lida melhor para a gente com isso, a gente não tem que pensar sobre isso. Se eu coloco uma
o atributo checked, ele vai simplesmente marcar como checked. Eu tenho que remover esse atributo caso ele não, eu não quero que ele seja checked. Então, qualquer valor que você coloque em checked, ele vai estar checado, mesmo que seja undefined, false, etc. O que isso quer dizer? Que eu tenho que deixar esse atributo ou remover esse atributo de acordo com a presença do done, né? Então, que é esse flag nosso, que o nosso to-do foi feito. Então, uma coisa que é bem interessante que a gente pode fazer, posso fazer um if to-do done. Se isso acontecer, eu escrevo no HTML checked e faço um end if. Isso aqui pode parecer meio esquisito, mas é que a gente está gerando HTML, interpolando ele aqui com a linguagem de template, né? Então, é por isso que fica com essa característica. Fizemos tudo aqui, o que a gente pode fazer? Vamos começar a receber agora essa requisição put. Vou dar um F12, vou clicar nela aqui para ver o que acontece. Reparem que ele manda realmente um put. Na requisição, ele não mandou nada, porque ele não achou, né? Então, deu not found. E a gente precisa colocar algumas coisas a mais, né? Então, vou colocar aqui um name, done. Só para a gente ver o que vai acontecer. Reparem que agora, na requisição, ele mandou um done como on. Então, eu posso fazer outra coisa também, que é o seguinte. Eu posso mandar no value dele aqui o ID do to-do. Então, se eu clicar, ele mandou 12, que é o ID desse to-do. E aí, o que eu posso fazer? No meu app controller, eu posso fazer o seguinte. appcontroller.put. E aí, eu vou fazer um to-dos no /id. Vou pegar o ID, então const eu posso pegar o ID direto do hack.params, então id hack.params.id. E é uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode só fazer o toggle, né? Então, eu vou usar aqui só o ID daqui de cima e eu estou usando só a requisição para fazer o resto, tá? Então, o que eu posso fazer? Const to-do é igual a wait to-do, dei um parseint no ID, preciso checar também se o user ID é desse ID desse usuário que está logado. Se não to-do não foi encontrado. Se ele foi encontrado, eu retorno o to-do, renderizando meu to-do item. Perfeito. Mas eu preciso fazer o seguinte, updated to-do. E aqui eu vou fazer o update dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Exatamente isso. To-do.done. E eu vou negar o que a gente fez aqui. E eu vou retornar no meu to-do, o to-do updated. Então, olha só que interessante. Eu recebi o ID pela URL, eu carrego esse to-do do banco de dados, pego pelo ID dele, checo o user ID, se é o user ID da minha sessão. Opa, para ele está fazendo update já. Então, find first. Vou tirar o data. Então, só checo se eu tenho acesso àquele to-do. Se eu não tenho, 404. Se eu tenho, né, eu vou continuar. Eu atualizo esse to-do. Posso garantir que o ID é meu, porque eu já chequei aqui em cima. E eu faço o contrário do done. Legal. Dá um F5. Vamos ver o que acontece. Aqui deu certo. Ele já está marcando para mim direitinho. Eu tive que dar um Ctrl Shift R aqui, mas se eu der um Ctrl Shift R de novo, reparem que ele marcou. Se eu clicar de novo, Ctrl Shift R, está meio lento aqui, né? Mas já desmarcou para mim. Outra coisa que a gente pode fazer. Então reparem o seguinte, eu já estou fazendo o to-do ser marcado como feito. E a resposta, reparem que é o HTML exatamente que eu fiz. E ele já vem com HX publicado e o checked também publicado. Perfeito. É isso que a gente precisava. Nice. E eu consigo, inclusive, marcar ele como checado. Ele deve estar reiniciando aqui. E olha que legal. Ele já veio marcado. Então, olha que legal que a gente está fazendo, né? Então, a gente já está conseguindo
criar os nossos to-dos aqui e marcar eles como feito. Uma outra coisa que a gente pode fazer, obviamente, se tiver marcado, a gente colocar um risquinho no meio do to-do aqui. Mas o que vai ser mais legal aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. A gente consegue fazer uma outra coisa interessante, que é fazer um edit in place do to-do. Então eu consigo trocar o texto do to-do. O que a gente pode fazer aqui então? Fazer o seguinte, a gente pode colocar uma div com esse to-do dentro. Essa div, quando eu clicar nessa div, então eu vou fazer um hxget no barra app, barra to-dos, barra o ID do meu to-do, e eu vou colocar um barra title, porque eu quero atualizar só o title. E aí, o que acontece? Vamos testar para ver o que acontece. Ó. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Para a gente dar uma organizadinha. Então, ó, quando eu clicar, eu quero carregar o barra title. F5, cliquei. Opa, está cacheando agressivamente aqui. Ah, peraí, que eu tenho que fazer outra coisa. Ó, quando eu clico, reparem que ele já está fazendo a requisição. Mas eu cometi um erro aqui. Então, olha só que legal. Ele já está fazendo para a gente a requisição. Mas eu errei. Ah, porque eu fiz isso aqui errado. Ó, legal. Então, o que ele está fazendo? Ó? Ele está fazendo um get no barra app, barra to-dos, barra 9, barra title. Legal. O que vai acontecer quando a gente faz isso, tá? A minha intenção é carregar um formulário de volta. Então, no nosso app controller, quando a gente fizer isso, então appcontroller.get barra app, barra to-dos, barra id, barra title. O que eu quero fazer é retornar, na verdade, só o title daquele to-do. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Ó. Carregar o to-do, checo se o usuário está ali, se não tiver 404, e retorno o to-do. Porém, eu vou renderizar, né? Então, render, e aqui eu vou colocar partials, barra to-dos, barra to-do title, e vou retornar o meu to-do para ele. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o to-do title. Então, to-do title.liquid. Qual que é a ideia do to-do title? Ser um formulário. Né? Então, a ideia aqui é a gente retornar esse formulário já. Então, form. Deixa eu só ir construindo ele aqui. Esse formulário ele vai ter um input, type text. E aqui eu vou ter um class. Eu vou fazer a mesma coisa, mais ou menos do que a gente tem aqui em cima. Então, border, p4, name vai ser to-do também. Então, olha só, F5. Se eu clicar em cima, não aconteceu nada. Vamos ver a resposta. Ele não conseguiu achar app to-dos. App, opa, não preciso colocar o app. Então, quando eu clicar, reparem que ele já substituiu. Ó, e deu uma bugada aqui. Mas reparem que bacana. Ele já conseguiu substituir para a gente, ó, certinho aonde estava o nosso view, né? Onde a gente estava vendo ali o to-do. Beleza, vamos só corrigir agora. Ó. To-do title está aqui. Tá, legal. Então, o que a gente tem que fazer mais? Quando eu confirmar esse title, eu quero salvar ele, né? Então, só para... Vamos fazer antes uma outra coisa. Vamos só corrigir aqui, ó, no to-do item. Quando eu clicar, eu quero fazer uma outra coisa. Eu vou fazer o get, mas eu quero fazer um controle um pouquinho maior. Por quê?
só para que a gente não fique com esse bug que a gente tem agora, né? Que de ficar meio que recarregando toda hora. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode colocar o hx target. A gente pode trocar ele inteiro. Então, quando eu troco ele inteiro, ele vai trocar esse div inteiro. E o jeito que eu quero fazer com alter HTML para ele realmente trocar o elemento inteiro. Então, ele vai trocar essa div pelo form. Então, ele não vai dar esse bug nosso mais. A gente já deslogou de novo. Então, quando eu clico, agora ele não vai ter esse bug mais porque ele está trocando o div inteiro pelo form. Legal. No title, eu preciso fazer o value ser igual a todo.todo. Olha só que legal. Então agora falta somente eu salvar esse todo. Então é o que a gente vai fazer agora. No meu form, eu vou fazer um hx put também. /app, /todos, /todoid, /title. O que acontece? Eu vou atualizar só o title dele, tá? Então vai ser um método diferente. E o que a gente vai fazer também? Hx swap alter HTML, hx target this. Tá, então eu quero trocar ele inteiro novamente. Por quê? Porque eu vou voltar o nosso item. Então eu vou devolver o item de volta. Esse é o nosso form, bacaninha. Vamos ver como é que ficou. Opa, blá blá blá. Se eu der um enter, reparem que ele está dando um put, ó. E ele não está conseguindo dar o put porque a gente não tem essa rota. Então, vamos fazer o put aqui dele. Controller.put. E aqui, o Copilot já me ajudou aqui. Então, ele já criou para mim essa estrutura, que é exatamente o que eu preciso. Vou fazer a mesma coisa que eu tenho aqui no meu updated to do, né? Então, vou até copiar e colar aqui embaixo. Preciso do ID. Vou buscar, se ele não acha, ok. E aqui eu vou colocar to do e to do. Preciso pegar o to do do meu, na requisição eu tenho o to do, então preciso extrair o to do do body. New to do content. Então, se eu não conseguir achar o to do, ou se o new to do content for 0, eu vou colocar como not found, mas você entendeu a jogada, só para a gente conseguir atualizar. O que eu vou fazer? Res.render partials to do item e updated to do. Vamos ver agora como é que ficou. Nice. Opa. Funcionou, mas a gente fez uma coisa errada, né? A gente está colocando um dentro do outro. Está um pouco errado. Qual que é a ideia, tá? A gente vai ter que renderizar aqui somente o title. Então, a gente tem que voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse cara para toDoTitle. Edit toDoTitle. Porque é o form, né? Então, beleza. Vamos aqui no nosso app. Quando a gente fizer o get, que é esse cara aqui, eu vou colocar edit toDoTitle. No meu de cima, aqui no put, ele vai retornar o toDoTitle em si, então, que não existe aqui ainda. E aí, o que eu vou colocar no toDoTitle? Eu vou pegar esse cara e vou colocar dentro do toDoTitle. Então, vou colocar ele aqui. Não vou precisar mexer em nada, só isso. E agora no meu toDoItem, esse cara aqui vai ser o meu render partials, todos,
to-do title.liquid. Vou passar o to-do para dentro dele. F5, ó, continua funcionando. Vou editar. Repare que ele continua funcionando. Qual que é a ideia, tá? A gente consegue fazer o edit in place. Olha que legal. Uma outra coisa que é legal, tá? Se a gente quiser fazer aqui o to-do title, a gente pode usar alguns class aqui. Então, hover, bg yellow, underline. Na verdade, no hover. Então, ó, quando a gente passar o mouse em cima, para a gente saber que a gente pode editar. Tá? Então, bem bacana. Ó. Lógico que a gente pode tratar mais. Tá? Então, dá para a gente fazer bastante coisa. Dá para fazer, tirou o foco, fazer alguma coisa. Então, dá para a gente pensar em mais funcionalidades aqui. Mas olha só que interessante. Nessa jogada toda que a gente fez aqui, a gente já conseguiu fazer um edit in place, colocar o marcar e o desmarcar. Tá? Então, ficou muito bacana. E só para a gente finalizar, um item importante, tá? Se eu quiser fazer um cookie de sessão, o que é um cookie de sessão? Vocês repararam que à medida que eu fui criando o projeto, ele foi me deslogando, né? Então, eu estava fazendo alguma coisa, ele me deslogava, eu começava novamente. Esse cara aqui, ele pode fazer duas coisas. Se o token é válido, eu posso atualizar o tempo desse token, tá? Esse é o conceito de cookie de sessão. Então, o que eu poderia fazer? Vamos pegar aqui o sign-in, que está no outro arquivo. Se a gente pegar o sign-in, a gente gera o token aqui e seta o token novamente. Se a gente fizer isso aqui, a gente acaba tendo um token de sessão. E olha só que legal. Posso, inclusive, passar o mesmo payload aqui. Payload.id. Payload.email. Eu não tipei aqui o e-mail. String. Então, se a gente fizer isso toda vez que a gente está passando pelo middleware, toda vez que eu estou fazendo alguma operação dentro do app, eu estou renovando o meu token. Então, olha só que legal. Se eu olhar aqui em armazenamento e olhar nos meus cookies, reparem que eu estou com o meu cookie de sessão aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouco mais. Cookie de novo. Ó, ele está com criação às 13h02 e 29 segundos. 13h02, 29 segundos. Ele não sincronizou aqui. Vamos dar um F5 de novo. Na rede, vamos olhar se ele... Ó, no primeiro app, ele está cacheando de uma forma bastante agressiva, né? Então, ó, vou dar um Ctrl F5 aqui. Deixa eu só limpar de novo. Ctrl F5. Ó, o cookie, os cabeçalhos, cabeçalho de resposta. Ó, ele setou o cookie de novo, tá? Então, o que acontece? Ele está bastante agressivo aqui, a gente teria que arrumar um pouco da cache da aplicação. Mas olha só que interessante. Toda vez que eu acessar, ele vai renovar o cookie para mim. Então, ó, aqui no app, reparem que ele renovou de novo, tá? Então, esse é o conceito de cookie de sessão. Então, toda vez que você está usando a aplicação, você vai renovando o seu cookie. Nesse caso aqui, como ele está como HTTP only também, você consegue ter mais segurança, né? Então, o JavaScript não consegue ter acesso a esse cookie. Bom, pessoal, é esse o projeto, tá? Então, isso que a gente conseguiu construir juntos aqui. Queria mostrar um pouco mais para vocês desses conceitos aplicados dentro do HTMX, como que a gente pode integrar com o Express.
Tem alguns desafios que você pode fazer aqui, né? Então você pode colocar esse projeto para rodar na Vercel, você vai precisar fazer algumas mudanças. Você pode colocar esse projeto para rodar em algum outro servidor. Você pode organizar um pouco mais, então se alguma coisa está te incomodando um pouquinho aqui, o que você pode fazer, né, para ficar um pouco mais organizado, tá? Então, a ideia é ter passado aqui para vocês um pouquinho, só para vocês terem uma intenção e uma ideia aqui de como que a gente pode construir uma aplicação com HTMX. Foi muito legal, né? Então, eu explorar esses conceitos todos novamente. Uma coisa que é muito bacana e que eu acredito que um programador que tenha mais experiência, é importante você explorar isso. Reparem que mesmo, às vezes, não lembrando muito a sintaxe, etc., os conceitos me ajudaram a construir o projeto. Então, eu sei o conceito de cookie, eu sei o conceito do token, eu sei o porquê que eu fiz cada coisa. Então, você pode depois ir buscando a sintaxe. Então, foca bastante em entender o conceito. O que é esse cookie de sessão aqui? Por que ele fica renovando de tempos em tempos? Tá? Então, faça reflexões sobre os conceitos que estão envolvidos aqui dentro. Como que você conseguiria organizar melhor, melhorar alguma coisa. Tá? Então, pensa bastante sobre isso, vai te ajudar a evoluir bastante. Pessoal, é isso. Essa série deu bastante trabalho aqui, né? Então, deixa seu comentário aqui o que você achou e depois me manda aqui as melhorias que você colocaria nesse projeto e se você também tentou fazer com HTMX e qual que foi a sua experiência. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!